Programa Dia a Dia, um oferecimento Vitor Hugo Estofados Finos e House Design. Olá, sejam bem-vindos no programa Dia a Dia. O programa Dia a Dia de hoje vai trazer para você Setembro Amarelo, Setembro Dourado. Nós vamos receber aqui, gente, uma ilustre professora, a doutora Clara Martinez Sanches, que vai estar aqui. Ela é de Bogotá, da Colômbia, falando sobre a importância do Setembro Amarelo, junto com a doutora Marina, que é pediatra, e também junto com a Maria Rita, que é uma voluntária, gente, porque hoje em dia está um índice enorme do suicídio. Então, é o segundo índice maior, uma epidemia. Então, gente, vamos falar sobre esse assunto aqui, como é importante a gente gostar de viver. E também a gente vai receber aqui a doutora Joana, que vai estar aqui com a gente. Ela é uma médica do HC, aqui de Ribeirão Preto, gente. Vai falar sobre as principais causas de doenças oncológicas em crianças. Então, hoje nós vamos vestir o programa de saúde, de vida, de energia, de renovação. E por falar em vida, renovação, lá sempre na Paris Fashion tem isso para você, um estilo mulher completo. Vocês estão vendo essas fotos desses looks maravilhosos. Não esqueçam então, gente, toda quarta-feira a Paris Fashion espera vocês lá. Não só na quarta, a quarta chega novidade, mas também sempre tem uma área de promoção, vai ter um papo com as meninas. Então quero mandar um beijão para todas vocês da Paris Fashion. Gente, e agora eu quero falar da minha make, né, do estúdio TBR. Quero mandar um beijo para essa minha maquiadora linda, que é a ouro amarelo.
E você pode também colocar os pingentinhos, tem fotos também, passamos dessa coleira. O Brunelli Design, gente, fica aqui no coração de Ribeirão também, é onde o Brunelli e a equipe dele atende a gente com todo carinho, sempre participando do programa Dia a Dia, de eventos voluntários, é uma pessoa também que some e faz a sua parte. Agradecer a Impressione Books e Fotos também, sempre tem as nossas fotos, nossos bastidores, nosso backstage. Lembrando também, gente, da nossa saúde corporal, da nossa mente, nossa estética, claro, a nossa parceira aqui do programa, Emagrecentro. Quero mandar um beijo pro pessoal, para as meninas lá, para as doutoras, para todas as pessoas que lá vão, gente, se identifica com a Emagrecentro. Vocês estão vendo aí na foto, no vídeo, que é o dia do cliente, não perca. Você é nossa maior motivação. Você vai adquirir um pacote e vai ganhar outro. Então, você vai no Emagrecentro, faz uma avaliação, tá? Fala que viu aqui no programa Dia a Dia, vai ser gratuita a sua avaliação. E você vai fazer um pacote e vai ganhar outro, gente. Um outro procedimento. Então, vamos procurar sempre a Clínica Emagrecentro. E sempre pensando, gente, na saúde, no bem-estar da mulher, do jovem, dos homens e também do idoso. Lembrando que a Vivi é uma grande parceira, quero mandar um beijão para todas vocês. Agora vamos chamar a vinheta do nosso programa e voltamos já. E o programa Dia a Dia volta e a gente recebe aqui no quadro Sim, Eu Me Cuido. Hoje, com muita honra, aqui já do meu lado, a doutora Joana. Obrigada, doutora, por ter aceito o convite do programa e estar aqui nesse mês tão especial. Eu que agradeço, né, Patrícia? É uma oportunidade para a gente poder conversar a respeito de um assunto que chama tanta atenção e que intriga tanto, né? Com certeza. Muitos pais, crianças, já em idade próxima à adolescência, que interessa aqueles em idade escolar. Então, é um tema bastante amplo para a gente conversar. Amplo, profundo e utilidade pública, gente. É claro que o Dia a Dia ia trazer para você com exclusividade nesse Setembro Dourado. Aqui do meu lado, a doutora Joana Bisinella de Faria, é oncologista pediátrica. Doutora, no camarim até respirei 2 vezes, porque medicina é uma profissão, assim, fantástica, né? Mexe com vidas, com o ser humano. E mexer com essa parte, oncologia pediátrica, é uma área, assim, que o coração a gente já fica apertado, é uma área difícil. E eu achei muito interessante, que eu ainda te perguntei, né? A senhora tem filho, doutora? Não, não tenho. Então, a gente, né? Porque a gente vai, assim, perguntando, vai com calma. E é difícil, acho que para os pais de casa, quanto para a doutora também, abordar e chegar nesses princípios, né? Como descobrir, como passar. É exatamente essa a nossa ideia na campanha do Setembro Dourado, né? É trazer para a população a noção de que o câncer pediátrico, a melhor forma para que a gente consiga combatê-lo é fazendo o diagnóstico precoce. Então, crianças, muitas vezes, não trazem isso de uma forma verbal, não fala onde está doendo, não conseguem se manifestar de uma maneira muito clara. Mas existem alguns sinais que chamam a nossa atenção. Porque geralmente, quando é no adulto, a gente vê assim, fuma, bebe, tem um indício, Exatamente. uma dor na garganta, dor nos órgãos, sabe expressar a sua dor. Sem Já dúvida. a criança, aquilo que eu estava falando com a senhora, né, antes de começar aqui o bate-papo, gente. A hora que a gente vai, como que vai, né? Uma criança, um recém-nascido, uma idade já começando a andar, a falar, ainda não tem aquela predisposição à comunicação. E aí, doutora? A gente tem, como eu estava dizendo, alguns sinais que são, vamos dizer, indiretos para que a gente possa suspeitar, ao menos, de uma incidência de câncer naquela faixa etária.
Então, conhecendo que a neoplasia, o câncer mais frequente nessa faixa etária é a leucemia, a gente tem alguns sinais que nos levam a pensar sobre ela. Então, um deles seria a palidez, sempre frequente, manifesta-se diversas vezes por uma criança mais apática, que não brinca ou que ao brincar se cansa muito facilmente, surgimento de manchas roxas pelo corpo, quando não associadas com algum trauma, com uma batida. A gente sabe que as crianças têm uma vida muito ativa, mas às vezes você percebe que aquela criança tem muito mais manchas do que atividade. Olha então, só. são coisas que nos chamam a atenção. Em relação à segunda classe de tumores mais frequentes, que seriam os tumores de sistema nervoso central, algumas alterações comportamentais, muitas vezes alteração ao caminhar. Então, às vezes, assim, doutora, um exemplo, uma dúvida minha. A criança está com dificuldade por exemplo, já tem 2 anos, não anda. Aí o pai já preocupa, já tem 2 anos, não fala. Não quer dizer que tem a doença, né? Que tem um câncer, que tem um tumor. Mas tem que observar. Que eu acho que tudo começa no princípio, realmente, do foco. Exatamente. A gente indica o segmento de puericultura, que é o segmento em pediatria de rotina, levar a criança ao médico mesmo que ela não esteja doente naquela ocasião, porque alguns sinais iniciais podem ser detectados no exame físico. Olha só. Então, às vezes, um aumento do baço, do fígado, órgãos que muitas vezes a gente não se preocupa em observar. Muitas vezes, é claro, os pais ao dar banho, ao trocar a criança, podem notar alguma alteração, mas isso não é tão frequente. Então, nessas situações, levá-lo ao pediatra, levar seu filho ao pediatra com regularidade, traz benefícios em relação ao diagnóstico precoce dessa e de outras doenças. Nesse mês, nós estamos focando na doença neoplásica, na neoplasia pediátrica, por conta do Setembro Dourado, mas o acompanhamento rotineiro das crianças, ele é necessário ao longo de todo o período da infância. E eu falo assim, eu acho um trabalho maravilhoso, além da doutora atender pela USP, pelo HC, né? Está lá e vem do SUS, né? Do SUS para a doutora atender. Sim. Então, assim, de uma maneira mais ampla, de uma maneira assim que a gente possa levar para o pessoal de casa. Os principais tumores na infância. Certo. A neoplasia, né, o câncer mais frequente em pediatria são as leucemias, que a gente fala de uma maneira jocosa, assim, que é um tumor líquido, porque ele acontece no sangue e a gente sabe que o sangue percorre todo o corpo. Então, ele pode ter das manifestações mais diversas, né? Uhum. Desde dor óssea até um aumento do fígado, do baço. Em segundo lugar, a gente colocaria o grupo dos tumores de sistema nervoso central, que tem diversos tipos, e cada um com a sua especificidade. E depois viriam as outras neoplasias, como os linfomas, os tumores de glândula suprarrenal, tumor de retina, os retinoblastomas, enfim, após os mais raros, os menos frequentes. Então, os 3 principais, os 3 que chamam mais a nossa atenção são as leucemias, sistema nervoso central e os linfomas. E, geralmente, as crianças que são afetadas, que têm essa doença, vem da genética? Olha, isso é uma dúvida muito frequente, Patrícia. Muitos pais chegam com esse questionamento e até com uma certa culpa, com aquela ideia de que eu trouxe essa doença ao meu filho. Mas isso é uma ideia um pouco errônea, uma vez que as mutações podem acontecer independente do material que os pais transferem. Muitas vezes a mutação acontece depois. Então, tem sim fatores genéticos, fatores associados à hereditariedade, ou seja, aquilo que vem dos pais, mas tem aquelas mutações que acontecem após, que não, em momento algum, os pais devem se sentir culpados por trazer essa doença para a criança. Mas é mais comum.
Sim, relacionado a fatores genéticos no geral, né? Sejam eles hereditários ou não. Certo, entendi, doutora. E eu queria falar assim um pouquinho assim, hoje em dia nós temos o transplante, né, da medula, Exato. que a senhora também trabalha dentro da HC. Sim. E em nível de porcentagem, quando a senhora fala assim para algum pai, vai dar essa notícia, olha, o seu filho tem essa doença, a gente já sabe que é uma doença que a gente, né, só de pensar a gente não quer, a gente quer rejeitar, mas aí tem esse diagnóstico, o pai e a mãe têm que enfrentar, né? E tem a possibilidade do transplante de medula óssea, que eu acho que é de Deus, né? Uma maravilha. Sim. E aí, doutora, como que é? A questão do transplante, até é muito bom a gente poder conversar sobre isso, porque tem um conceito muito amplo relacionado ao transplante de medula óssea, no qual toda doença poderia ser tratada por ele. Isso não é uma verdade. Um dos principais pontos a destacar é que o transplante de medula óssea em si, ele tem consigo as suas complicações e tem as indicações muito precisas para que esse procedimento seja feito. Então, são algumas situações de leucemia, geralmente as de alto risco, que a gente diz, na grande maioria das vezes em situações de recidiva, ou seja, de retorno dessa doença. Alguns tumores sólidos em que a gente utiliza o conhecido como transplante autólogo, que é aquele no qual a pessoa doa para si mesma a medula óssea, com o objetivo de destruição maior daquelas células tumorais. Então, existe sim uma esperança muito grande dos pais em relação ao transplante, mas às vezes existe uma incompreensão sobre onde ele seria aplicável. Entendi. E aí, na hora, a senhora fala, o melhor é ser feito, e a maioria dos pais, como que é, doutora? Como que é receber essa notícia? Receber essa notícia. Sim. A gente tem muitas experiências ao longo de todo o período que a gente vai trabalhando. Trabalhar com seres humanos é uma experiência rica a cada dia. Com certeza. Então, as situações são as mais diversas. Desde uma família que chega para você já na expectativa de uma doença ruim, de uma doença agressiva, até aqueles que acreditam se tratar de uma coisa simples. Então, a expectativa da família traz muito, diz muito sobre como eles vão receber essa notícia. A estratégia para comunicar alguma notícia ruim, desconheço. Acho que ninguém A verdade, tem. né? A verdade supera qualquer barreira. Exatamente. A verdade, acho que a fé em Deus, com certeza. Sim. E o diagnóstico precoce. Então, Setembro Dourado tá aí para dar esse destaque especial, gente, para vocês de casa. Viu que o seu filho ou sua filha tá meio apática, né, doutora? Exatamente. Apresenta manchas pelo corpo, sempre tá reclamando de dorzinha na perna, que eu já vi casos assim também. Sempre tá reclamando de dor na perna. É uma criança que vai pra escola e sempre tá quietinha no canto, enquanto as outras não param, né? Então, às vezes, são sintomas. Não desenvolveu a fala muito bem, coordenação motora. Exatamente. Então, tudo isso é uma espécie de você começar desde o princípio, Exato. né? E pegar no foco. E aí, e os resultados, doutora, quando é pego assim já no comecinho? A taxa de sucesso no tratamento de um câncer pego em fase inicial, ele é muito superior àquele que é pego em fase avançada. Certo. As taxas de sobrevida em muitos tipos de tumores se aproximam aos 95% de Nossa. chance de sobrevivência. Que E essa é uma bênção. informação que muitas vezes as pessoas desconhecem. Com certeza. E é importante a gente saber que a gente também lida com doença muitas vezes curável, né? Não estou extrapolando para todos os tipos de neoplasias, mas aquelas de fácil diagnóstico, de diagnóstico precoce e de boa histologia, que a gente diz, em geral elas têm uma resposta adequada e bastante satisfatória ao tratamento, seja ele por quimioterapia, por radioterapia, por cirurgia
ou, em algumas situações, até mesmo através do transplante de medula óssea. Então, o transplante de medula é uma coisa muito nova, né? Vamos dizer assim, não é tão assim, mas assim, é nova, porque as pessoas ainda têm esse receio de realmente se vai, se não vai, né? Geralmente vem muitas dúvidas, a gente recebe também perguntas sobre isso, e às vezes, dentro da própria família, não consegue um doador, né, doutora? Exato. Então, assim, a importância também da pessoa que está nos assistindo, saber a importância de uma doação. Né? Isso é uma coisa que hoje em dia a gente fala muito, existem muitas campanhas a respeito disso, dos doadores de medula óssea para pessoas não aparentadas, né? Hoje em dia a gente tem os registros nacionais e mesmo os internacionais de doadores de medula óssea, que é um banco de dados onde se buscam informações relacionadas ao HLA de uma pessoa que não tem um doador disponível aparentado. Então, uma vez que essa pessoa foi avaliada frente à sua família e não há um irmão ou algum outro parente que seja compatível, a gente costuma dizer via de regra os irmãos, porque a gente busca uma compatibilidade dita 100%, vamos dizer assim. Então, os irmãos têm a chance maior de ter, né? Mas quando não existe essa possibilidade, buscar em bancos é uma estratégia que muitas vezes nos traz uma esperança. Então, gente, quem pensa só em ter um filho, hein? Vamos ter 2, né, doutora? Olha, fazer um planejamento de vida com 2. Porque, gente, é assim, a gente nunca quer, né? A gente não deseja, a gente não é planejado, nada que é ruim, né? Então, mas assim, se pode, né, doutora, como a senhora falou agora, tem um irmão, gente, quase 100%, né, doutora? 100%. A chance, 100%? Alguns irmãos, sim. Então, gente, olha só, né, ter irmão é tão bom, eu adoro os meus. Então, assim, a gente faz pelo próximo, imagina por um irmão, né? E para fazer essa doação de medula, tem uma faixa etária? Só uma colocação em relação à questão de ter irmãos, né? Eu acho que isso, claro, tem muito a ver com a estrutura familiar de cada um, é claro, a gente não está aqui para orientar que tenha-se irmãos ou não, de maneira nenhuma. É claro que encontrar um doador aparentado é muito melhor para aquela criança do que precisar recorrer a um banco. Mas, hoje em dia, nós temos essa possibilidade e ela muitas vezes nos auxilia, às vezes até mesmo em bancos internacionais. Então, fica esse adendo, né? Porque ainda as pessoas têm preconceito de doação, né? De doar a medula. Sim. A pessoa pode estar ali, né? Tem campanhas e mesmo assim. Então, isso também é um alerta, né, doutora? Gente, Setembro Dourado tá aí, ó, vamos deixar mais dourada a vida das pessoas, vamos poder, né, doutora, contribuir também com o que a gente pode, acho que um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, fazemos muito ao mundo, né, a uma geração, e nessa colocação, que geralmente tem as próprias pessoas, que eu falo, a própria criança pode ser doadora, não pode? Dela mesma. Dela mesma. Em algumas situações, sim. A gente não usa essa estratégia para todos os tipos de transplantes, porque depende muito do nosso objetivo. Se o objetivo é tirar aquela medula para poder fazer uma quimioterapia, um tratamento agressivo e depois devolver essa medula como uma forma de resgate, aí se aplica o transplante dito autólogo. Entendi. Agora, quando a gente tem alguma alteração em nível da medula óssea mesmo, que aquela medula está com algum problema, está doente, aí a gente precisa recorrer a uma medula de outra pessoa. Entendi. E a senhora quer colocar alguma outra questão aqui que não foi falada? Só complementando o que você havia me perguntado a respeito de como se cadastrar, como é possível se tornar um doador de medula óssea. A gente tem os hemocentros, aqui em Ribeirão a gente tem o hemocentro,
que faz esse cadastro através de uma amostra de sangue periférica mesmo, e lá eles fazem uma orientação bastante ampla do que é o transplante de medula. Eles têm cartilhas, têm alguns panfletos explicativos falando sobre como é o procedimento, o que é a coleta de medula, como que ela é feita, quais os riscos, enfim, tudo isso fica disponibilizado lá no Hemocentro. Que bacana, doutora. Muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui falando desse tema que é tão digno, tão lindo de se falar, ao mesmo tempo muito triste, mas tem que levar conscientização para os pais, para as pessoas de casa, gente. Então, viu um sinal com a sua criança, né? O seu bebezinho, meio molinho, né, doutora? Não tem reação. Então, gente, vamos se atentar a isso, né? Nós temos quase 100%, né, doutora, dos casos, quando diagnosticados recente, podem ter, com certeza, a saúde recuperada. Sim. E a sua vida seguir com Deus. Né? Exatamente. A depender do tipo de tumor, a gente vê que as taxas de sobrevida realmente se aproximam aos 100%, né? Graças a Deus. Exatamente. E como isso é importante para as famílias. É verdade. Obrigada, doutora. Mais uma vez, eu agradeço. Eu que agradeço. E o dia a dia está de portas abertas para quando a senhora quiser. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E o programa Dia a Dia volta já. Se você pretende comprar, construir ou locar, o lugar certo é Anda Imóveis Empreendimentos Imobiliários, localizada em uma área nobre de Ribeirão Preto, na Avenida Constábile Romano 2939. Telefone 3021-9084, 3021-9084. Anda Imóveis está aqui no programa Dia a Dia. O programa Dia a Dia voltou agora, gente, todo iluminado, todo amarelo aqui no meu sofá. Estou recebendo com muita honra, gente, aqui já a doutora Clara. Obrigada, muito gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Muy alegre desde Colombia, aquí en Brasil, de corazón a corazón. Ah, sim, muito gusto. E também a doutora Marina, que está aqui com a gente, para falar desse tema que é tão enriquecedor, que é tão sobre a vida, sobre a doação, sobre o amor, né, doutora? Obrigada. Sim, também com muita gratidão por essa oportunidade. O mundo, as pessoas precisam de redescobrir o sentido da vida. E é isso que a gente está trabalhando. Que delícia, então vamos falar bastante. A Maria Rita, que é uma querida, obrigada, Maria Rita. Eu te agradeço, Patrícia, por abrir essa oportunidade para a gente, divulgar o que a gente tem buscado aí a se integrar para apoiar a cidade, né? Com a nossa certeza. cidade. Em parceria com a doutora Marina, a gente tem um grupo de voluntários e a gente está aí tentando ter uma ação de apoio para a redescoberta do sentido mesmo, né? Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos falar sobre o tema aqui, valorização da vida contra o suicídio. Por quê? No mês de setembro também nós temos o Setembro Amarelo. A gente tá aqui, ó, tudo de lacinho, né? Cidade inteira de amarelo aqui, vestindo a camisa realmente. Da importância, gente, da gente fazer essa prevenção, de ter o cuidado. E elas estão aqui, ó. Olha, a doutora Clara veio da Colômbia, né? Trazendo, enriquecer a nossa cidade com palestras, com orientações. E como que foi, doutora? Pegar bem esse lado, que é muito difícil, eu falo. Assim, é um lidar muito pessoal, né? Sim. Ai, você falou em português, você não precisa ter falado isso. No, está bien. Patricia, es muy importante lo que estás diciendo porque está la pregunta por la vida y algunos niños y jóvenes no tienen una respuesta a esa pregunta. El sentido de la vida es el propósito
de cada persona encontrar esa respuesta. Y a algunos niños y jóvenes les angustia, les trae miedo, les trae desesperación. Estamos en un momento, en un tiempo en donde está el aislamiento, está la tendencia a supuestamente estar conectados. Yo llamo a esa vivencia actual la comunidad del aislamiento. O sea, estamos supuestamente juntos, todos en grupo, pero no estamos comunicados, estamos aislados. Es como los celulares tienen el modo avión. Algunas personas están en el modo avión, es decir, se desconectan del mundo, no están en un encuentro humano, no están conectadas con su sentir, con su corazón. Tienen amigos, pero no tienen amigos. Entonces, nuestra tarea como seres humanos, como profesionales, es acompañar en ese descubrir del sentido de la vida. Todos tenemos la capacidad de descubrir el sentido, pero a veces nos perdemos en ese camino. Ahí aparecemos cada uno de nosotros. No necesitamos ser psicólogos, necesitamos escuchar, necesitamos acompañar en un encuentro humano auténtico. El aislamiento trae depresión, el aislamiento trae silencio sin respuestas. Entonces es importante ser tutores de resiliencia, acompañar. Luego te explico un poco cómo hacemos ese proceso desde la logoterapia de Viktor Frankl, que es nuestro marco de acompañamiento. Sim, sim. E hoje em dia é preocupante esse lado do jovem, da criança e do jovem. Os números são alarmantes, né? A porcentagem hoje em dia que nós temos, porque a criança hoje em dia elas crescem nas redes sociais, nesses jogos, e muitos levam a gente assim, a ver como que está terrível. E os pais geralmente trabalham e perde aquele sentido de ouvir, de estar sempre por perto, né? Então isso, as crianças, aquele jogo que estava outro dia que a gente trouxe aqui também, que eu falei sobre aquele jogo da baleia, né? Que a pessoa levava até o suicídio, as fases era para depois se jogar de um prédio, meu Deus, né? Então assim, a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu, né? Amém. Então tem que cuidar muito bem da nossa vida, do nosso próximo, trabalho maravilhoso, essa redescoberta que eu falo, que as pessoas às vezes se sentem muito sozinhas, e cada vez mais elas vão se anulando. Então ela se afasta dos amigos, afasta dos grupos, da sociedade, não encontra um meio, um local onde não consegue ter um relacionamento com outra pessoa. Fica no modo avião, né? Fica no modo avião. É isso que a doutora falou. Esse modo avião hoje em dia é gigantesco. Sim, Infelizmente, né? Infelizmente, né, doutora? E fala mais um pouquinho, como que veio esse dom, assim, de descobrir, de se atentar a esse lado para tratar a pessoa? Es muy importante, primero, saber con quién estás hablando, si es un niño, un adolescente o un adulto. El sentido de la vida se descubre a cada edad de forma diferente. Los niños de ahora son diferentes a los niños de hace 10 años, hace 20 años. Los niños de ahora, yo trabajo en Bogotá, tengo un consultorio particular y llegan muchos niños de los colegios, de las escuelas, y encontramos niños que consumen drogas, estando en escuelas, no son de la rúa, no son de la calle, consumen drogas muy tempranamente, comienzan a consumir alcohol muy tempranamente, trastornos de ansiedad, depresión, niños de 8 o 10 años. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que estos niños comiencen a sufrir tan tempranamente? Porque es un sufrimiento. Entonces hay sufrimientos que la vida nos envía sin querer. La muerte de un familiar, la pérdida económica, son sufrimientos que vienen y tú no los elegiste, pero hay sufrimientos que nosotros podemos distanciar, que podemos decidir si elegimos o no. El acompañamiento que hacemos con niños y adolescentes es que ellos puedan hacer conciencia del mundo en el que están. O sea, no es malo la comunicación por WhatsApp, por Facebook, es cómo yo manejo esa información. Los niños ahora tienen más acceso
a la información. La globalización nos invita a estar comunicados, pero ¿comunicados para qué? Entonces hay niños muy pequeños que, por ejemplo, conocen, buscando en internet, llegan a páginas pornográficas, por ejemplo. Entonces acceden a muchas cosas que no están en capacidad de manejar. Entonces es muy importante, como un factor de protección, tener a un adulto o alguien cercano con quien contar. Yo le digo a mis alumnos y a mis estudiantes y a mis pacientes, les pregunto, ¿tú con quién cuentas realmente? Sí. Patricia, yo te pregunto a ti, si tú tuvieras un momento de crisis muy difícil, todos somos vulnerables. Sí, claro. El ser humano es vulnerable y cuando uno es vulnerable es importante saber cuáles son los puntos débiles que yo tengo para cuando yo soy vulnerable, incluso cuidarme de mí misma en esos momentos de vulnerabilidad. Yo te pregunto, en un momento de crisis, ¿con quién realmente podrías contar incondicionalmente? Que tú podrías decir, yo llamo a esta persona y sé que su presencia, ya sea de voz o física, me va a apoyar y acompañar. ¿Cuál es un factor de protección en momentos de crisis que puede evitar un suicidio? La presencia de alguien, la palabra auténtica, amorosa, cercana, cariñosa, respetuosa, dignificante de alguien. Sí. ¿Tú cuentas con alguien? ¿Podrías decir cuento con alguien? Es importante que cada uno se responda a esa pregunta. Y si no cuenta con alguien, bueno, tiene tiempo de construir un vínculo para decir, bueno, cuento al menos con una persona. Es mejor, digamos, algunos jóvenes me dicen, no, yo no puedo contar con mi mamá y con mi papá, no porque me da miedo o no le tengo confianza. Entonces, parte del trabajo es que esa persona que tú cuentes acá en tu mano sean tus padres si eres niño o adolescente. Si no, no importa, puede ser un profesor, outro familiar, um amigo. Mas sempre estar em alerta, né? Sempre se preocupar. Que eu falo assim que isso muito vem da família. A família é a base, né? Então a gente tem a nossa família como a base e aí vê essas crianças, assim como a doutora falou agora, a criança vê drogas na escola, vê bebida, vê uma liberdade acentuada dentro da própria casa, do meio que convive. Então isso é muito preocupante, a base, uma base sólida. E essas crianças, esses jovens, até mesmo adultos, né, que precisam, gente, porque o ser humano um precisa do outro, né? Eu falo que em primeiro lugar é Deus na nossa vida, mas a gente, com certeza, você fala que Deus manda as pessoas pra gente, né, com presente de Deus. A doutora, por exemplo, é professora, é psicóloga, cuida desse assunto, assim como a doutora também tá aqui com a gente, a Maria Rita. Então, são pessoas que têm consciência, gente, da importância que tem o ouvir, o carinho, essa prestação de serviço, esse intuito do psicólogo, do médico, né, de poder salvar uma vida, gente, porque isso é salvar uma vida. 100%, o ouvir, o gostar, o estar com alguém. Porque não existe uma pessoa que queira ficar sozinha no mundo. Não existe. Eu acho que uma pessoa que fala, eu sou melhor sozinho do que com alguém, eu acho que essa pessoa está com um problema sério. Porque a gente gosta de ficar com gente, né? Eu, pelo menos, adoro. Então, assim, é bom a gente conversar e ter esse entrosamento e levar a importância desse congresso internacional, estou lendo aqui, ó, 3º Congresso Internacional de Logoterapia aplicada na educação. Vamos falar um pouquinho com a doutora, então? E aí, doutora, como é que está funcionando esse congresso? Tá realmente, assim, muito, muito bom. A doutora Clara veio por isso. E o tema do congresso é assim, do tédio e apatia à alegria e coragem. O que a gente vê na nossa realidade? É uma juventude apática, entediada, que não quer saber de nada, que não quer nem sair, não quer se dispor a vencer desafios, a fazer alguma coisa, alguma ação para melhorar o mundo. E aí leva a depressão, leva a falta de percepção de sentido na vida, o que acaba vendo na morte uma alternativa.
E o que a gente vem trazer e está discutindo nesse congresso mesmo? É que a pessoa tem capacidade de escolher, apesar das circunstâncias, a atitude que eu vou ter diante das circunstâncias. Então, não são as circunstâncias, as condições que fazem a pessoa, mas a pessoa tem a possibilidade de escolha diante das circunstâncias. Não são as coisas que me acontecem que me fazem feliz ou infeliz, mas a atitude que eu tomo diante das coisas. E essa capacidade de escolha, que hoje nós estamos precisando resgatar. Para quê? Para que a pessoa escolha e com coragem para a alegria de viver. Que bem. Sabe? Então, é esse trabalho de exercer a liberdade de escolha. Não se sentir massificado, dominado pela mídia, pelo consumismo, pela pressão social, né, dos pares, que é grande, mas escolher, na verdade, o que eu decido para a minha vida. Você falou do jogo, quer dizer, da Baleia Azul. O outro não pode decidir sobre a minha vida. Eu tenho que assumir a responsabilidade, junto com a liberdade vem a responsabilidade, da direção da própria vida. Então é isso que é a logoterapia, terapia centrada no sentido da vida, que é trazer não só para os jovens e adolescentes, mas primeiro com o educador, primeiro com o profissional que trabalha com a logoterapia. Que a gente possa... eu nunca tinha ouvido falar em logoterapia. E assim, responde muito a essa sede. Eu falo muito assim, Patrícia, nós temos a sede de água. Se eu não beber água, desidrata, a doutora pediatra falando agora, e morre. Se ficar uma criança desidratada e não cuidar, morre. Nós temos sede de afeto, que você falou, de contato com o outro. É verdade. Se a pessoa não tiver afeto, ela morre. Tá? A criança pequena não aguenta ficar sem afeto. Mas nós temos uma sede de sentido, de perceber o sentido da vida, de perceber que a minha vida, que a sua vida tem valor, que você faz diferença no mundo. Você faz diferença no mundo. Você faz diferença no mundo. Então, e essa sede de sentido, essa vontade de sentido, que hoje está muito abafada, frustrada. Nós não temos mais frustração sexual hoje. Repressão sexual não tem mais. Tem até uma liberação que acaba sendo tão ruim quanto a repressão. Mas nós temos hoje uma repressão dessa vontade de sentido. E é isso que o congresso que Viktor Frankl vem trazer. Viktor Frankl é um colégio. Sim, mas muito mais do que o colégio, é uma pessoa, né? Viktor Frankl é uma pessoa, judeu, neuropsiquiatra, psicólogo vienense, sobrevivente de 4 campos de concentração, que morreu com mais de 90 anos, tá? Falando do sentido da vida. Ele saiu do campo de concentração falando assim, é preciso aprender de novo a alegrar-se. E eu acho que essa frase serve para hoje, porque hoje a gente só se alegra com bebida, com consumo, com droga, não é? Eu acredito que nós estamos precisando aprender de novo a nos alegrar com coisas simples. Ver o pôr do sol, saber que eu ando, que eu tenho amigos. É verdade, amém, né? E é isso que os detalhes, os mínimos detalhes, acordar. Sim. Eu falo assim, às vezes, eu tenho muitas amigas, graças a Deus, gente. E às vezes, assim, de manhã, alguma me liga e fala assim, ai, Pati, eu tô tão pra baixo, não quero levantar da cama hoje. Eu falei, gente, agradece. Porque você pode levantar da sua cama sozinha, caminhar até o seu banheiro, escovar o seu próprio dente. Agradeça cada dentinho que você está escovando. Eu brinco, né? Porque graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, né? E o sim, que a voluntária aqui, né, Maria Rita? Maria Rita, que trouxe a oportunidade aqui pra gente, do programa, para trazer para vocês, gente, é voluntária do sim, que é sentido em alemão. Isso, que é essa busca do sentido da vida, né? Então é um nome que era Singol, né? Aí a gente decidiu por sim, que é sentido em alemão. E é um grupo que foi idealizado pela doutora Marina. Ele tem promovido já algumas ações em Ribeirão Preto. Foram feitas já 4 jornadas ali na USP, com profissionais de psiquiatria. A última que nós tivemos foi com um professor psiquiatra da Unicamp, com um livro escrito chamado Crise Suicida. E assim, é algo que tem aberto muito a nossa mente, porque eu não sou psiquiatra, não sou
psicóloga, mas assim, a gente tem o amor pela vida. A gente sabe o valor da vida, né? Então a gente se entristece com o que está acontecendo. E uma das coisas que a gente aprendeu nessas jornadas é que o suicídio, ele já é considerado uma epidemia mundial. Ele é a segunda causa de morte no mundo. Olha só, gente, presta atenção. E ele vai da criança ao idoso. A baleia azul, eu falo assim que foi uma oportunidade para a gente falar do assunto. Foi assim, algo que aconteceu, que a mídia começou a falar e que nos deu para a gente, assim, é muito triste tudo que tem acontecido através do Baleia Azul, mas as pessoas precisam se atentar que tem um plano aí atrás, existe algo que precisa ser feito. Então, quando fala que a epidemia, a responsabilidade passa a ser da cidade, De todo mundo. da nação, do mundo inteiro. Então, o que a professora falou, né? Basta para a gente ter um ouvido, alguém que pode escutar. Então, a nossa campanha do Setembro Amarelo, nós somos um grupo novinho, né? Ele começou em dezembro, né? A primeira jornada começou em dezembro. É isso, doutora? Ou tem um pouquinho mais? Porque começou em julho. Eu cheguei em janeiro desse ano no grupo. Fui convidada pela doutora Rosana, assim, vou lá, eu nunca tinha ouvido falar também sobre logoterapia, porém, eu me identifiquei demais, tanto com a logoterapia em si, pelo pouco que eu aprendi ali, porque entende o ser nas 3 dimensões. Gente, que máximo. Entende o ser no... Só me corrige. Mas entende o ser no físico, no psíquico e no ético, né? Que a gente entende como Deus, como espiritual, uma busca de Deus mesmo. Então, eu me interessei demais pela logoterapia. Eu também. Mas, gente. assim... Já estou aqui me candidatando. Eu me coloco aqui como essa frase. A gente escolheu, assim, uma frase para a nossa campanha. Posso então, te ouvir. posso te ouvir. Porque as pessoas não tem, às vezes, quem ouvir. Às vezes, um pai pega um bebê, como eu já vi, e põe na frente da televisão para ele ficar vendo o colorido ali da televisão. A partir do momento que ele começa a manusear, dá um celular para ele ficar quietinho. É verdade. E essa criança não tem ouvido. E como a doutora Marina falou, e ela disse, e você viu, e você sabe, a gente sabe, que o ser humano foi criado para se relacionar. E está se perdendo isso. Então, isso foi uma das coisas que me cativou a estar junto. E, assim, um dos intuitos do SIM não é falar sobre suicídio, mas sim de falar sobre o valor da vida. Uma das frases que nós fizemos na abertura da nossa campanha, a gente estava escolhendo uma frase para colocar, e é uma frase que a doutora conta, que o Viktor Frankl falou no campo de concentração. A vida tá ruim, né? Você não está podendo esperar nada da vida. Então, as coisas não acontecem. Você fica frustrado com a vida. Não é isso? Isso. Não é assim? As pessoas sempre buscam da vida e a vida não corresponde às expectativas que ela tem. Tudo bem. Mas e aí? E o que a vida espera de você? Olha só, gente. Então, olha que frase. O que a vida espera de mim? Com certeza. Então, eu preciso corresponder. Porque eu, como não sou sozinha, eu tive alguém que me gerou, eu tenho uma família, e a família é laboratório, todas têm problema, mas eu tenho que entender que eu preciso de me relacionar. Ninguém foi colocado aqui sozinho, nós precisamos de relacionar. E nós estamos aqui para abrir uma oportunidade, nós estamos aprendendo ainda. E eu gostaria também de falar que, como é um grupo de voluntários... Vai estar passando aqui para vocês, gente, aqui com GC, tudo Isso. certinho, telefone, endereço, Isso. redes sociais, para se comunicar, para falar com as meninas, para se interessar mais, quem puder ajudar, contribuir. A gente quer abrir esse canal direto aqui com vocês. O programa Dia a Dia também coloca à disposição. Obrigada. Quem quiser, gente, saber sobre mais, pode ligar também, pode mandar o e-mail, né, Maria Isso. Rita? Nós temos uma escuta pelo WhatsApp, que hoje em dia tudo é WhatsApp, né? Então, nós temos um número de contato que nós vamos te passar. E nós estamos também com parceria com o CVV. Olha só, CVV gente. já está no Brasil desde 1962. Olha E só. ele tem um número de atendimento fixo, o número 141, e ele tem o atendimento pessoal e atendimento também por e-mail. Ele é um atendimento anônimo, você não precisa se identificar caso você ligue, mas ele tem feito uma diferença. E
também para quem necessita, e eu também queria lançar um convite para as pessoas que têm oportunidade de apoiar. Vai ter um treinamento agora em outubro para capacitação de você ser um ouvidor ali do CVV. Olha só, gente, então, que bacana. O que a vida espera de você? Falando Se você abertamente. não tem algo para oferecer, vai ouvir alguém. O CVV está esperando realmente. Olha só, assim. e tem aqui todas tem as uma informações, cartilha, né, com uma alguns cartilha. passos. Tô vendo aqui, um suicídio a cada 40 segundos. Meu Deus. Então, uma conscientização muito forte. Vamos pegar todo mês aqui, vamos trazer uma matéria, Maria Rita. Vamos. Para o Vamos, pessoal de doutora, casa. né? Vamos, doutora? Combinado. Todo mês. Quero agradecer muito a presença. Pena que o nosso tempo já acabou, doutora. Muy rápido, como la Foi, vida você de hoy, viu? todo es muy rápido. Muito rápido, 20 minutos passamos aqui. Doutora Clara, quero agradecer a sua presença. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Yo quiero invitar, si me permites, Sí. un momento, una invitación a las personas a que cuenten con alguien en un momento de dificultad y también en un momento de alegría. Percibir sentido es darse a otra persona, dar algo al mundo y también recibir algo del mundo. Se permita, né? Eso te, Permítase. te permite encontrar un sentido de la vida. Tener un propósito es fundamental. Un propósito personal, un propósito para otro y un propósito para la trascendencia. Ese sería el mensaje. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Espero volver pronto. Doutora, também, prazer. Espero que seja de muitas visitas aqui no programa Dia a Dia. Muito obrigada pela oportunidade. Maria Rita, obrigada também. Eu que te Você trazido agradeço. aqui. E se você puder disponibilizar no seu programa a nossa programação de Com setembro. certeza. A gente tem alguns eventos aí que vai acontecer ainda durante o mês. Com certeza. A gente tem mesmo. semana que vem na Praça 15. No dia 22 nós temos no Palace uma mesa redonda para falar sobre o assunto. No dia 23 nós vamos estar no sábado ali com tendas de escuta para orientação. Para orientação, porque tem muita gente que precisa falar e nós não vamos atender ninguém. Nós vamos passar acolher. tudo aqui, ó. Toda hora no rodapé vai estar passando aqui a chamada. Eu te agradeço muito. Eu agradeço, Obrigada. gente. Obrigada. Muito obrigada. Projeto muito lindo. Parabéns. Se eu puder ajudar. Sim, com Posso certeza. ouvir. E nós precisamos. Você já está ouvindo, né? Quando você Tá atende ouvindo. uma amiga que fala, hoje eu não quero levantar, a tua Já palavra é. para ela já é um diferencial grande. A gente sabe que é aí, é no detalhe, né? É verdade. No carinho, no amor, né, gente? Obrigada mais uma vez. Lindo trabalho. Obrigada. E o programa Dia a Dia volta já. Você que procura qualidade, requinte e sofisticação com preço acessível, o lugar certo para sua festa chama-se Divina Festa, eventos personalizados. Localizado aqui em Ribeirão Preto, é só ligar e agendar um horário pelo telefone 991340351. 991340351. Divina Festa é mais um parceiro do programa Dia a Dia. E agora, gente, voltamos com o nosso quadro Sempre Feliz. E hoje o nosso tema vai ser sobre a vida. A vida quem nos deu foi Deus, que é esse ser maravilhoso que tem dentro do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso transcorrer do nosso trabalho, da maneira como nós agimos, a maneira como nós nos comportamos perante os terceiros, a vida, como a gente doa, como a gente pode ser melhor a cada dia, basta a gente querer se enxergar no nosso próprio espelho, a gente ter essa imensidão, gente, porque a vida é uma bênção. A gente tem que agradecer
todo dia um pouquinho pelo ar que nós respiramos, porque nós estamos aqui falando, estamos ouvindo, estamos andando, nós temos o sentido, nós temos saúde, nós temos oportunidade. Então, que o desânimo, gente, saia da nossa vida, que a depressão também saia da nossa vida, que nós possamos nos enturmarmos, vamos dizer assim, mais com a palavra de Deus na nossa vida, sabermos que a gente tem Ele em primeiro lugar sempre. E hoje eu quero ler Salmos 100 para você, que é o agradecimento pela vida que está na Bíblia. No Salmo 100, versículos 3 e 4. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, gente, esse salmo de agradecimento pela nossa vida, a gente tem que ter certeza que Deus é o nosso respirar, é o nosso andar, é o nosso falar. E vamos sempre louvar a Deus nos momentos mais difíceis ou nos momentos mais felizes da nossa vida. Sempre levar uma palavra e um louvor de agradecimento a Jesus. Hoje nós não vamos ter o louvor, mas na próxima semana a gente vai trazer com certeza. Voltamos já. Se você pretende comprar, construir ou locar, o lugar certo é Anda Imóveis Empreendimentos Imobiliários, localizada em uma área nobre de Ribeirão Preto, na Avenida Constábil Romano 2939. Telefone 3021-9084, 3021-9084. Anda Imóveis está aqui no programa Dia a Dia. Chegamos em mais um final do programa Dia a Dia. Eu quero sempre, gente, agradecer a sua audiência, o carinho que você tem com o programa Dia a Dia, aqui com a TV Mais Ribeirão. Lembrando que a gente tem o nosso e-mail, quer mandar um assunto, uma pergunta, tá passando aqui para você. Gente, certinho o nosso e-mail, o nosso contato via Facebook e também o Instagram. E eu quero, gente, agradecer essa parceira deliciosa, que eu falo que é uma delícia ir na loja dela, da Nayara, que é a Casa In, onde eu faço sempre meus fechamentos do programa aqui, que eu adoro, gente. Falar de coisa bonita, contemporânea, que leva alegria para nossa casa, e nada melhor do que a Casa In. Tá passando para você aqui o telefone da Casa In, o endereço. Eu quero mandar um beijão, dizer que eles sempre têm os melhores preços da nossa cidade, gente. Casa In, então, para vocês que querem levar harmonia, felicidade, fazer um quarto novo, renovar a sala de jantar, quer fazer, o seu sofá tá meio derrubadinho, você quer fazer um estofado diferente, uma cor diferente, então lá tem também essa possibilidade. Trabalham, gente, com todo carinho, um trabalho honesto e feito com muito amor por essa família há mais de 17 anos aqui em Ribeirão Preto. Então, eu quero agradecer essa parceria maravilhosa da Casa In. E quero desejar que vocês todos fiquem com Deus sempre. Programa Dia a Dia, um oferecimento Vitor Hugo Estofados Finos e House Design.